Olá, tudo bem? Então, lemos Atos em 7 dias para experimentar dos milagres. Amém? Então, nesse tempo precioso, eu gostaria que vocês sempre estivessem compartilhando a palavra, não é verdade? Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra poderosa. Sabe, o líder Robson, ele compartilhou conosco aquilo que ele tinha lido naquele dia. Eu fui tão edificado, sabe? Eu fui tão fortalecido. Eu falei, uau! Sabe? Porque muitas das vezes a gente não temos a perspectiva daquilo que Deus tem falado conosco. E às vezes quando nós ouvimos uma pessoa diferente, às vezes Deus nos revela através dessa pessoa. Sabe? Seja humilde para ouvir, né, aqueles que estão ali falando. Foi definido que o vídeo seria curto, né? Como o meu é a conclusão, eu acredito que será um dos maiores vídeos, né? Só porque eu gostaria que você se empenhasse para ouvir, sabe? Para que deixa Deus falar com você. Vou tentar ser muito breve, né? Apesar que eu escrevi muitas coisas, porque cada dia Deus falou comigo. E mesmo assim, eu ainda tentei diminuir essa escrita, não é verdade? Mas eu acredito que Deus tem algo poderoso para você. Eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar lá em primeiro. O Pentecoste acontece na época de Moisés. A nação fez festa por Deus ter dado a lei. Eles achavam que precisava de um prumo descrito. Eles achavam que precisava de um passo a passo. Eles achavam que precisava de regras, sabe? Muitas das vezes a gente nos pega dessa forma. Não, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Então Deus faz o quê? Manda vir o Espírito de Deus através de Jesus. Quando Jesus cumpre tudo que ele tinha que cumprir, né? Em Atos é relatado que eles ficam ali sentados, né? Esperando o quê? Esperando a vinda do Espírito Santo. Sabe? Tudo que nós precisamos fazer através do poder do Espírito Santo. Acredite em mim, sem o Espírito Santo você não vai conseguir ir muito longe. Amém? Então, o primeiro Pentecoste foi ali em Moisés. O segundo Pentecoste foi ali em Atos. Foi a vida do Espírito Santo de Deus. Foi a vinda aonde o Espírito de Deus veio para te guiar. Hoje a sua lei é o Espírito Santo. Ele está dentro de você e você tem que aprender a ser guiado por esse Espírito. Sabe, sempre quando você for fazer algo, ore a Deus, e o Espírito ele vai te trazer o discernimento, sabe? Você anda na paz. Quando você perde a paz, significa que você saiu dos planos de Deus. Amém? Então, vamos ver, né, Deus do primeiro capítulo ali, né, o capítulo 1, nos fala de, então a carta, né, começa escrita ali ao apóstolo, pelo apóstolo Paulo, ao seu amigo Teófilo, né, ele fala que descreveu, que só estava repassando tudo que Jesus tinha ensinado a ele, pela ordem do Espírito Santo de Deus. Amém? Relata o tempo que Jesus ficou na terra após a sua ressurreição para provar que viveu. E aqui foi descrita a promessa, por a espera do Espírito Santo. Segundo ponto aqui no capítulo 1 foi a escolha por Matias. Eles oraram pela escolha entre José Barsabás e Matias. E a escolha foi Matias. É importante você sempre orar, sabe? Vocês que são líderes, é importante você orar. Qual é o líder em treinamento que o Senhor quer levantar, sabe? Você deve orar ao Senhor, sabe? Não tem as suas escolhas, né? Não, aquele ali é o que me serve mais. Não, aquele ali é o que mais está correspondendo. Não se engane. Você não consegue ver o coração, mas Jesus consegue. Amém? No capítulo 2 se inicia a vinda do Espírito Santo. Ela veio na época do Pentecoste, né? Como eu falei para vocês, eles entendiam o que cada um falava em várias partes do mundo. E isso trouxe uma fascinação pelo povo que morava ali, pois eles falavam na língua deles sem eles saber. Falava das grandes coisas que o Senhor tinha feito. Acontece uma grande salvação
através da mensagem de Pedro. Então Pedro, logo após receber o Espírito Santo, vai pregar, e essa pregação faz o quê? Traz a salvação de 3.000 pessoas. Olha só para você ver. Depois que ele recebeu o Espírito, ele faz o quê? Ele prega. Depois que ele pregar, as pessoas são convertidas. Sabe, quando você está cheio do Espírito de Deus, você vai pregar e as pessoas são convertidas. Amém? No capítulo 3 ali nos relata os prodígios e maravilhas através do poder do Espírito Santo. É a alegria daqueles que receberam a cura e creram e decidiram andar com Jesus. E Pedro expressa uma pergunta: por que tanta admiração? Isso foi o poder de Deus. Então revela ao povo que Jesus realmente é Deus. Tudo é feito por meio dele. Amém? Quando as pessoas querer te vangloriar, falar: nossa, como você é bom, lembre-se disso, o poder de Deus. Amém? Isso vai fazer você crescer cada dia mais. Aleluia. Ali no capítulo 4, Pedro e João é preso, mas é relatado que o povo creu na mensagem que eles falavam antes de ser preso, e 5.000 pessoas aproximadamente se converteram. É relatado que até os mestres das leis creram, mas não quis aceitar a mensagem e resolveram ir contra a mensagem. Após isso, houve uma oração para fortalecer o povo no meio às dificuldades e circunstâncias, e ao final dela o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito e tiveram coragem para pregar o Evangelho. Também é relatado a unidade, que nenhum passava necessidade, pois os que tinham recursos e bens vendiam e entregavam aos apóstolos, e cada um recebia uma quantidade de acordo com sua necessidade. Sabia? Hoje em dia somos muito grandes, mas você, no seu discipulado, você deveria preservar, a ajudar aqueles que estão passando necessidades, para que eles não tenham essas necessidades, sabe? Muitas das vezes você pode ajudar pagando uma conferência, pagando um encontro, pagando para um evento que nós estamos fazendo, mas você simplesmente fica apático com aquilo ali, não percebe que Deus quer te usar, né? Então lembre-se, primeiro os da fé. Amém? No capítulo 5 é relatado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ananias e Safiras entrega somente uma parte de um bem que tinha vendido, mas falaram que foi o valor total. Então Pedro diz que antes o bem era deles e depois de vender também continuava sendo deles, sabe? Então ele mentiu e ele morreu, e a sua esposa também, porque foi cúmplice da mentira. Aqui eles estavam pondo à prova o Espírito do Senhor. Foi relatado também muitos milagres e maravilhas e perseguição, pois todos os que têm pregado a palavra é perseguido, e não só pelos de fora, mas também pelos de dentro. Então você se reanima no Senhor com aquilo que você tem sofrido. Eu não sei quem tem te perseguido, mas às vezes é seu líder, às vezes é seu parente, às vezes é sua família, às vezes é tantas pessoas, não é verdade? N pessoas têm te perseguido, mas se anima, porque é a prova de que o Senhor certamente já te deu a vitória. Amém? No capítulo 6, ainda estamos no capítulo 6, já tem 10 minutos de áudio, mas eu vou ver se eu diminuo. No capítulo 6 aqui mostra um dos princípios do porquê reunimos em celas. O povo estava crescendo muito e tinha uma função que não estava sendo feita. Então os apóstolos chamou 7 pessoas para ser delegado funções que eles já não davam mais conta de fazer. E também é relatado a prisão de Estevão. No capítulo 7 relata a pregação de Estevão. Tentava mostrar que eles eram duros de coração, com vários argumentos sobre a lei e o poder de Deus, sobre seus antepassados, e as promessas que o Senhor tinha feito foram cumpridas. Jesus tinha trazido o Espírito Santo, mas eles não aceitaram Moisés e nem queriam aceitar Jesus, mesmo vendo e sabendo tudo o que aconteceu. Por fim, eles mataram Estevão, mas ele morreu tão cheio do Espírito Santo que fala para Deus não aplicar esse pecado a eles, e os via com um olhar de amor, que eles realmente precisavam ser salvos. Sabia? Tem pessoas que elas são tão ruins, né? Nos perseguem tanto, e às vezes a gente quer o mal para aquelas pessoas, sabe? Mas isso não é de Deus. Deus quer que eles tenham suas vidas transformadas, suas vidas mudadas. Então, se alguém
tem sido seu inimigo, né, comece a orar a Deus para que eles recebam, sabe? Uma das coisas mais importantes da gente entender da vida cristã é que a gente está aqui para repassar o amor que Deus tem nos dado. Lembre-se que você não merecia. Você não merecia, mas Deus te escolheu. Você era ruim, mas Deus te escolheu. Às vezes você acha que você não é tão pior como os outros, mas você é. Acredite em mim. Entenda que o Senhor que te faz melhor. A graça de Deus que te faz a viver o propósito com clareza, sabe? Lembre-se, todas as vezes, quando você não está sendo gracioso, você não está expressando a Cristo. Amém? No capítulo 8 é relatado que Saulo, que é o apóstolo Paulo, aprovou a morte de Estevão e perseguia toda a igreja. Em Samaria, houve muitos milagres e houve pessoas que queriam comprar o poder de Deus com dinheiro. Misericórdia. É relatado que isso é obra de Satanás. Há um relato de uma salvação de um eunuco que lia a Bíblia, mas não entendia. Então Filipe mostra para ele o sentido do que ele lia e creu e pediu para ser batizado. Sabe, tem pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que tentam buscar a Deus, mas muitas das vezes eles não entendem. Por isso você, cheio de amor e de graça, vai lá e traz a revelação e pede ao Espírito Santo para mostrar para eles a verdade. Então eles se convertem. Amém? No capítulo 9 acontece a conversão de Saulo em Paulo. Depois ele ficou mais os seguidores de Jesus e aprenderam o que podia da história, já que ele foi chamado diretamente por Jesus e o povo estava fascinado por ele ter sido quem foi ao perseguir a igreja, mas agora era quem anunciava o evangelho. Aleluia! No capítulo 10 podemos nos alegrar, pois ali foi a primeira salvação de um gentil, que somos nós. Não éramos os escolhidos, mas a sua graça nos alcançou e recebemos o Espírito Santo. Aleluia! No capítulo 11 aqui acontece o relato da transição da lei para a graça. Eles queriam que Pedro exercesse a lei na vida daqueles que ele estava pregando. Mas Pedro fala que foi o próprio Senhor que tinha dito para dar graça a eles, que ele queria salvar todos. No capítulo 12 relata muitas perseguições, mas mostra também o livramento do Senhor sobre Pedro. Aqui podemos perceber que nada atrapalha os planos de Deus, até que seu propósito seja alcançado em você. Será livrado de todos que tentam te parar. No capítulo 13 é relatada a viagem missionária de Paulo e o encontro com o falso anunciador da mensagem. Paulo diz que ele era usado por Satanás. No capítulo 14 mostra, como sempre, a perseguição por aqueles que acham que sabem quem é Deus, mas que não entendem que Deus é amor e que toda glória pertence a Ele, pois estavam começando a idolatrar os apóstolos em Listra e Derbe, pelos milagres que era feito através do poder de Deus. No capítulo 15 houve uma reunião por causa da transição da salvação dos não-judeus. Eles queriam aplicar o que a lei pedia para os judeus neles, mas Pedro fala para não colocar uma carga pesada, onde Deus não colocou. No capítulo 16 é relatado uma moça que o demônio fazia muitas adivinhações por meio dela, por dinheiro. Quando viram Paulo e Silas pregando e salvação, a cura e a libertação, ela ficou revoltada, pois não iria mais ganhar dinheiro. Assim também acontece em várias cidades, como no capítulo 19. Então falou mentiras para o governo, para os prenderam. Interessante que eles louvam na cadeia e as correntes são quebradas. Em meio às perseguições, louve ao Senhor e tudo será quebrado. Amém? No capítulo 17 é relatado que o povo de Bereia aceitava a palavra. E não só isso, analisava para ver se era de acordo com aquilo que estava escrito nas Escrituras. É interessante que Paulo começa a pregar um Deus que para eles era desconhecido. Então ele pega esse gancho para falar que ele era Jesus. Paulo era sensacional, não é verdade? Ele pegava ali um Deus que eles tinham como estátua de um Deus desconhecido e falava, pois é, esse Deus desconhecido vocês não conhecem, eu vou te mostrar quem é ele, é Jesus. Olha que maravilha. No capítulo 18 o Senhor fala com Paulo para ele não ter medo
de anunciar a palavra, pois ele estaria com ele. E isso deu força para ele fazer o que precisava, pois cada cidade tinha muita perseguição. No capítulo 19, fala a respeito do batismo de Jesus para receber o Espírito Santo. Relatado também os milagres extraordinários feitos pelo Senhor através de Paulo. E também é relatado o espancamento de um rapaz por um demônio, pois ele anunciava um Jesus sem conhecer. Irmãos, não tente fazer a obra de Deus sem Deus. Não vai dar certo. Que vergonha para esse cara, hein? No capítulo 20, Paulo dá a ênfase daquilo que Jesus disse. É melhor dar do que receber. A partir do verso 20, temos um testemunho de amor de Paulo, que ele iria, mas não sabia que ia voltar. Mas o Espírito o estava guiando, e também era avisado que em todas as cidades haveria prisões e sofrimento, mas que ele não dava valor à sua vida, que o importante era cumprir a missão que Jesus o escolheu para fazer. Uau! Esse é Paulo. No capítulo 21, relatado as prisões de Paulo, aqui nós percebemos. Aqui não percebemos, mas há um propósito a ser cumprido através da sua vida. Assim como a morte de Jesus, primeiramente pareceu ser algo ruim, ele foi pregar aonde ele não tinha acesso, mas através da prisão teve. Amém? Ele foi preso, pareceu ser ruim, ele ia ser preso, ele já sabia disso. Tanto é que muitos não queriam que ele fosse, ele ia voltar para Jerusalém. Mas ele volta porque ele sabia que ele tinha que ir pregar para alguém, onde ele não tinha acesso. Amém? Então, através dessa prisão acontece isso. No capítulo 22, Paulo fala como foi escolhido por Deus e a sua missão. No capítulo 23 é a confirmação do 21. O Senhor fala no verso 11, para ele ter coragem, pois falou bem em Jerusalém e agora falaria em Roma. No capítulo 24, aqui mostra que Paulo realmente era inocente. Às vezes é assim. O Senhor sabe que você é o que está mais dando resposta, mas deixa você passar por situações para te fortalecer, fazer crescer, aprovar o seu coração. Amém? Confie nos planos do Senhor. Não queira ser o melhor, não queira ser o primeiro, não queira ser aquele que está certo. Queira ser aquele que ouve a voz de Deus. Amém? No capítulo 25, percebemos que o inimigo quer parar o propósito de Paulo, tentando levar ele para Jerusalém. Mas como o Senhor já tinha dito onde ele devia ir, ele se recusou a voltar a Jerusalém. Ia a pé e faz um apelo a ser julgado pelo imperador. Ninguém entendeu, pois era um caminho sem volta, mas ele sabia quem o chamou. E por isso continuou na convicção: eu vou ser pastor, eu vou ser líder, eu vou ser discipulador, eu vou cumprir o propósito, sabe? Aqui o inimigo estava querendo parar ele, sabe? E o povo romano não sabia. Falei: rapaz, esse cara pode ser liberto, o que ele está fazendo? Ele não quer voltar para a cidade dele. Ele: não, eu quero ir para Roma, eu quero falar com o imperador, eu tenho que ir para lá. O Senhor me chamou para ir para lá, então eu vou. Assim também, o Senhor tem te chamado para grandes coisas. Vai, confia no Senhor. Amém? No capítulo 26, Paulo começa a pregar para o rei Agripa. Ele fica admirado, pois ele ainda está preso. Mas nós sabemos a verdade, ele tinha que cumprir um propósito. No capítulo 27, Paulo chega a Roma e ali no barco já começam os milagres. Sabe? Sempre quando Deus vai te guiar para um certo lugar e você atende a voz dele, certamente os frutos começarão a aparecer. Certamente haverá prodígios e maravilhas. Certamente haverá avivamento. Certamente haverá mudança. Certamente haverá transformação. Certamente o Senhor irá derramar do seu Espírito para se cumprir o propósito. Amém? Então todos iriam morrer, mas por causa de Paulo estar no barco, todos foram salvos. É assim, não importa a situação. Se Jesus estiver no barco, todo será salvo. O Espírito de Deus tinha que cumprir um propósito através da vida de Paulo. E ele falou o que eles tinham que fazer. E todos foram salvos. Nenhum se perdeu. Olha que maravilha. No capítulo 28, o final fala: Paulo chega a Roma e é atacado por uma cobra. As pessoas pensaram coisas terríveis a respeito dele, mas logo vê que dano nenhum alcança os que servem ao Senhor.
Aleluia. E os milagres não param. Em seguida, ele cura o pai de um rapaz e vários outros da cidade de Malta. Por fim, Paulo fica ali 2 anos pregando a várias pessoas e foram salvas. Amém? Assim, chegamos ao final, né, do nosso livro de Atos. Provavelmente teremos mais. Eu quero que você se anime ao Senhor. Olha só para você ver, tantas coisas o Senhor falou comigo, assim também o Senhor quer falar com você. E como eu disse no início do vídeo, sabe, não se detém, manda aqui para nós. Manda aqui para nós. Às vezes você acha, não posso mandar, é só os líderes, é só os discipuladores. Se Deus tem falado com você, faz um vídeo, manda para nós. Se você não quer aparecer, manda escrito, manda um áudio apenas, sabe, mas compartilha aquilo que Deus tem te dado. Aleluia, amém, glória a Deus, até a próxima.